Boa noite, amigos e irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos, não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Sempre gostamos de lembrar e dizer que é uma grande oportunidade para todos nós que aqui estamos, oportunidade esta de aprender um pouco mais as lições que o Mestre Jesus deixou para nós. Lições estas que nos ajudam na caminhada rumo ao Pai. Não só a ultrapassar os obstáculos da vida, como também aproveitar as oportunidades que nos são postas. Na certeza do amparo, da proteção, não só de Deus, nosso Pai, como Jesus, nosso irmão querido, os benfeitores espirituais da casa, que o trabalho transcorra normal, tranquilo, que possamos nós todos estarmos receptivos às boas intuições que certamente virão e que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. E com certeza isso vai acontecer. Bom, o tema da noite é a educação para a morte, né? Dentro até desse mês de novembro, quando amanhã, né, dia de finados, embora não vamos falar sobre, consideramos um tema um pouco árido, né, vamos assim dizer, ou pesado, ou macabro, fúnebre. Tantas e tantas situações poderíamos dizer a respeito exato do tema. É um tema que ainda causa certo desconforto nas pessoas, né? E se eu pudesse, e farei uma pergunta, respondam se desejarem, pelo menos com um aceno, né? Isso já vai me trazer exatamente essa resposta. Nós que aqui estamos, todos, alguém tem medo da morte? Bom, eu vi N situações, né? Tudo bem, acenos de cabeça, concordando e assim, sim, não. Ora, então eu tenho que dar uma boa notícia. Poxa vida, né? Nós não morremos. Olha que maravilha. Porque a doutrina espírita matou a morte. Então, a morte, ela não existe, certo? Até porque nós somos espíritos, não é assim? Fomos criados o quê? Simples e ignorantes, até chegarmos à perfeição. Para que cheguemos à perfeição, atravessamos diversas fases, né? Aquilo que Jesus nos trouxe, falando do quê? Da pluralidade das existências. Então as oportunidades não são dadas, sempre, até que um dia a gente chegue na perfeição. Ora, em sendo assim, nós somos seres imortais. Se eu sou imortal, eu não morro. Então, quando falamos em morte, é a falência dos órgãos, né? Então, a gente pode dizer, bem simplesmente, que nós perdemos o corpo, ou trocamos de roupa. Na realidade, é isso que acontece. O espírito, ele é imortal. Por isso que às vezes existe uma ligeira confusão entre morrer e desencarnar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, morrer, eu acabei de dizer, falência dos órgãos. Então, o corpo físico vai deixar de existir. E desencarnar é sair da carne. Então, é um processo inverso do nascimento, não é assim? Quando nós vamos nascer, após a concepção, o espírito ali está, vai acontecer o quê? A união da alma ao corpo físico. União esta, que dura um tempinho, né, até o nascimento, e o perispírito vai se enraizando, molécula a molécula. Quando existe esse fenômeno da morte, que o corpo deixa de existir, aí vamos ter o desencarne.
carne, exatamente sair da carne. Acontece o inverso, vai se desprendendo. Então, a boa notícia da noite é esta: nós não morremos. Isso é bom, né? Mas, quer queiramos ou não, existe ainda, como eu disse no início, certa resistência à morte. Assim, no popular, certa resistência. E por que seria isso? Lendo o livro de Simonetti, que eu gosto muito, e nós nos baseamos exatamente em 2 livros. Um deles tem até esse título, né, para surpresa minha, depois do tema ser dado, título esse, é Educação para a Morte, de José Herculano Pires. E um outro livro de Simonetti, Quem tem medo da morte, exatamente com esse título. Então já são 2 leituras, né? Quem quiser aprofundar-se no tema. E lá nesse livro do Simonetti, existe um pequeníssimo conto que diz que um homem transitava para uma rua deserta, escura, altas horas, sem luar, estrelas apagadas. O clima só faltava ser do lado do cemitério, né? Mas isso aí não foi no conto. Então ele vai apreensivo exatamente nesse caminho, porque ali ocorria muitos assaltos. Aí esse homem percebe que alguém o acompanhava. Imagine, altas horas. Diz ele: olá, quem vem aí? Pergunta assustado. Não obteve resposta. Apressa o passo, no que foi imitado pelo perseguidor. O que é que ele faz? Corre. O perseguidor também. Apavorado, aí ele já está no limite, né? Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto as suas pernas o permitiam, o coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passa ele diante de um bico de luz, que é o título do conto. Quando ele passa diante do bico de luz, o que é que ele faz? Olha para trás. Por encanto, o medo desapareceu. Seu perseguidor era um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se mais ou menos ao que ocorre com a morte. Porque nós, os encarnados, às vezes dizemos assim: a gente não sabe disso. Será que não sabe? Uma das coisas que nós mais fizemos desde a criação foi morrer, desencarnar. Inclusive há um treino diário, né? Há um treino diário. Não sei se vocês sabiam disso. Não? Tá. Mas eu explico rapidamente. Toda noite, quando nós adormecemos, quem precisa descansar é o corpo. O espírito não precisa. Então, quando nós adormecemos, existe o que? A emancipação da alma, que sai e vai passear. Para onde? Não me pergunte. Por isso que há uma orientação de, ao deitar, nós criemos as condições ideais de harmonia no nosso lar. Porque à medida que eu estou em prece, em comunhão com o alto, quem é que vai chegar ali? Espíritos afins, anjos da guarda, essas situações todas. Do momento em que eu durmo, saio do corpo, a tendência, não garanto 100%, é seguir com aqueles que ali chegam. A tendência é esta. Salvo em casos, pelo menos 2, aqueles que reassumem lá atrás e vão para outros locais. O amanhecer normalmente não é muito bom, né? Que acha que a noite trabalhou mais do que antes, não é assim? Ou pessoas muito apegadas ao material. Tanto apego que tem apego até com o próprio corpo. O emancipa e fica ali do lado, tomando conta dele mesmo. Mas isso quer dizer o seguinte: todo dia nós treinamos, não morremos, porque existe uma ligação do corpo físico exatamente com o perispírito que está vagando, através do cordão fluídico.
Então, é um treinamento que é feito diariamente e de encarnação em encarnação. Ora, por outra situação, a morte, ela não é uma opção. Concordam? Nenhuma possibilidade. A morte é uma certeza. Por isso, mostra-nos a importância do tema de educar-se para. Conta-se que quando o júri de Atenas condena Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, a sua mulher corre aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo responde calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insiste, desesperada: mas é uma sentença injusta. E o que Sócrates fala assim: preferias que fosse justa? Ora, essa serenidade, calma, tranquilidade de Sócrates é por conta de quê? Da sua educação para a morte. Será que já chegamos a esse nível? Certa feita, lendo um livro contando-nos 3 casos de desencarne. Não me lembro dos 2, mas um eu me lembro, que foi o terceiro. No terceiro caso de desencarne, diz que era um casal, estava na sala, vendo televisão, a esposa sentada e o marido deitado com a cabeça no colo da esposa, e ela afagando-o. Daqui a pouco ele sente algo meio fora do normal. Ouve assim: se acalme, porque você vai desencarnar. Imagina, ele, calmo, tranquilo, continuou. Certamente deve estar em prece, né? E ali ele desencarnou. E a esposa percebeu minutos depois. Desencarnou bem ou não? Será que todos já estamos nesta condição? Ou partiríamos para uma outra situação? Ora, então o homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida, mas esquecendo de ensinar o quê? A educação para a morte, que é o certo. É a certeza que nós temos ao nascer que nós vamos morrer. E cada dia que passa é menos um. Eu parabenizei uma pessoa recentemente: poxa, parabéns, muita saúde. Ele falou assim: mais um ano de vida, né? Ele falou assim: menos um. Eu falei: tem razão. Já tem uma compreensão exatamente desse aspecto. Então, veja só, esses assuntos, quando vamos falar de morte, eu não sei vocês, né? Mas no meio em que eu vivo, e outro dia aconteceu algo inusitado e engraçado, que a gente sempre traz, né? Arrumando as coisas, achamos um cartão esse de propaganda, que falava sobre o Guararapes aqui, eu não sei se é Jardim dos Guararapes, onde tem o cemitério onde vende. Então, quando foi visto aquilo, a pessoa falou: deixa eu ver. A pessoa que estava com o cartão, não vamos conversar sobre isso não, rasgou, picou, porque eu fiquei com pena do cartão, jogou no lixo. Numa outra feita, quando a gente vai conversar, porque é um assunto que quer queira, quer não, todos estamos envolvidos. Não quero conversar sobre isso agora não. Vai conversar quando? Não é? Igual aqueles que Divaldo outro dia falou, né? A pessoa chega no centro e quer falar com o pai, com a mãe, com não sei quem que morreu. Aí ele fala assim: poxa vida, você ficou tantos anos do lado, nunca falou. Agora que desencarnou, quer falar? Fica difícil, né? Então o momento é exatamente esse. Ora, sobre esse aspecto, esse vazio, né, misterioso, que a gente pode dizer, podemos afirmar o quê? Que não há vida plena nem morte tranquila. Tudo se resume o quê? No viver, né? Em sobressaltos que as próprias religiões alimentam. Vamos ver de onde veio surgindo isso aí. Então é curioso notar que em nosso tempo, em que nós só cuidamos da educação para a vida, esquecemos-nos de viver para morrer.
ou não? Então a morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos a ela geralmente sem preparo. É mostrado que no mundo espiritual tem um hospital, salvo engano, Esperança, né, Zara? Que quem toma conta dele é o Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, para atender, na maioria, só espíritas, que dá um trabalho danado. Imagina. E quando eu refiro esse aspecto, como nós estamos numa casa espírita, eu posso falar, essas dúvidas e esses desconhecimentos existem também entre os desencarnados. Acredito? Que aportam as reuniões mediúnicas, onde são esclarecidos, e muitos deles não sabem que morreram. Imagine dar uma notícia para quem já morreu que morreu. Porque ele está em desespero. Imagine a maneira que o esclarecedor tem que chegar para um irmão desse que nem desconfia. É difícil, né? O ideal é que situações sejam postas de tal sorte que ele desconfie. Porque se ele já vê uma reunião mediúnica, é porque já pode pelo menos ouvir, né? Existe aquela corrente que fala, não devemos falar de jeito nenhum, porque senão ele morre de novo. Existe uma outra corrente que diz que tem que falar. A minha corrente nem A nem B, é o meio. Começa-se a falar. Se há uma receptividade, continuemos. Se não há, acabou o assunto, mais na frente ele volta. Mas o esclarecedor vai conduzindo de tal sorte que ele entenda ou desconfie que morreu. Aí ele fala, quer dizer que eu morri? E o esclarecedor, não, você não morreu, nós não estamos conversando. Isso aquieta-nos, né? Ora, a maneira em que nós vamos nos preparar vai facilitar lá na frente, porque todos nós teremos períodos de perturbação após deixarmos essa veste. Uns mais, outros menos. Depende de quê? Da sua condição evolutiva. Vai chegar no momento, né? Imagino eu, Chico Xavier. Imagino, né? Que ao chegar no mundo espiritual, já levantou e falou assim, para onde é que eu vou trabalhar? Mas teve o seu período de perturbação, como todo teve. Então a educação para a morte vai facilitar-nos também nesse momento de passagem, como assim dizendo. Então as religiões que podiam prestar um grande serviço à humanidade, se houvesse colocado a morte em termos de naturalidade, né? Mas nascida da magia, coloco como? Nascida da magia, amamentadas pela mitologia, só fizeram o quê? Complicar as coisas. A mudança simples que foi falada transformou-se nas mãos do quê? Dos clérigos, dos teólogos, numa passagem dantesca pela selvagem da Divina Comédia, quem não lembra, né? Então, nas civilizações agrárias, nas civilizações lá para trás, pastoris, graças ao contato permanente com os processos naturais, a morte era encarada sem complicações. Mas à medida que o tempo foi passando, né, os rituais suntuosos, os cerimoniais, os sacramentos, surgiram o quê? Com o desenvolvimento da civilização. E aí deslanchou-se a imaginação criadora. Aí a morte, ela é mostrada o quê? Toda encapuzada, com aquele instrumento na mão, qual é? A foice, né? E aguardando-nos. Vamos e venhamos, não é coisa, né, muito boa de saber. Ora, então a mudança, ela revestiu-se, essa mudança que nós comentamos, de exigências antinaturais, complicando-se cada vez mais com a burocracia, vamos assim dizer, como ele nos mostra, esses passaportes, né,
para um outro mundo, as recomendações, o trânsito, como mostra o livro do Pires, o trânsito sombrio da barca de Carone. Já ouviram falar da barca de Carone? Eu nunca tinha ouvido falar, interessante, né? Mas Carone é um deus velho, mas imortal. Ele simplesmente é o barqueiro do inferno. Só isso. Então Carone, esse deus, ele que não recebia na sua barca senão as sombras daqueles que tinham ido à sepultura e que lhe pagavam a passagem. Se não pagasse também não ia, né? Processo de julgamento seguido que das condenações tenebrosas e assim por diante. Então a barca de Carone, imagina o medo, né? Exatamente que as pessoas tinham. Logo, para satisfazer o desejo da sobrevivência, surgiu ainda a monstruosa arquitetura da morte. Que seria a arquitetura essa? Mausoléus, pirâmides, mumificações, que permitiam a ilusão do corpo conservado, não é assim? E o da permanência fictícia da morte acima da terra e dos vermes. Aí o negócio continuava a complicar cada vez mais. Então morrer já não era morrer, era metaforzear-se, virar múmia nos sarcófagos, ou assombração maléfica dos mistérios da morte. Então as múmias pelo menos tiveram uma utilidade, né? Quando a medicina serviu-se dos efeitos curadores do pó da múmia. Pelo menos essa aí, né? Então o pavor da morte também é mostrado que ele advém da ideia da solidão e da escuridão, do nada. Isso falam-nos muito os materialistas que creem nisso. Ora, mas se o materialista entende que só essa vida, então se só essa vida, não há escuridão, não vai haver também solidão. Ora, para os judeus, a morte se tornou a própria impureza. Os túmulos e os cemitérios foram considerados impuros. E aí, o tempo foi passando, já nos nossos dias, o Papa Paulo VI, mostrando-se preocupado com a sua morte que se avizinhava, as sensações, né? Declarou que a igreja nada falava sobre a morte, a não ser que sobrevivemos. E de uma forma misteriosa. Na realidade, a Igreja Católica, evidentemente, e outros, como nós também somos, né? Falamos do aspecto espírita, do espiritualismo. Entendemos que temos um corpo físico e, além desse corpo físico, algo mais. Mas esse algo mais vai para onde? Mistério. Exatamente o que as religiões vinham trazendo. Então, de mistério em mistério, como se vê, os problemas fundamentais da vida e da morte foram escapando exatamente dos clérigos, porque vem a doutrina espírita, exatamente para quê? Para esclarecer. Inicialmente, como eu comecei falando, a morte, ela não existe. E sabendo que a morte não existe, essa ideia, essa depreciação da morte, ela gerou o quê? Também, mais recuadamente, um desabrido comércio dos traficantes do perdão e da indulgência divina. Vejam a situação em que o mundo vai. Então as religiões limitaram-se o quê? As incursões na fantasia, trazendo a morte como misteriosa e causando exatamente muito medo. Ora, mas a morte é algo que natural. O medo da morte está ligado a quê? Ao instinto de conservação. Então é natural que a gente tenha esse aspecto, entendendo a conservação, é esse instinto que nós temos, mas de uma maneira o quê? Racional. Sabemos que temos que cuidar, tanto que o Evangelho está escrito que cuidar do corpo e do espírito. Ora, com a doutrina espírita, entendemos que nós podemos encarar a morte com serenidade, com calma,
com tranquilidade, porque isso aqui é uma passagem. Concorda? E uma passagem que muitas das vezes nós nem nos apercebemos. Não precisa ninguém dizer as idades, né? Evidentemente, que eu também não vou dizer a minha. Não precisa. Mas se a gente fizer um retrospecto, a gente fala assim, puxa vida, passou tão rápido que eu nem me apercebi. Exatamente isso que acontece. Então o Espiritismo, a gente pode dizer que é aquele bico de luz. Lembram do conto? Esse bico de luz que ilumina esses caminhos misteriosos, tenebrosos, que eram fantasiosos, vamos assim dizer, que foram trazidos para todos nós. Isso vai afugentar o quê? Os temores irracionais. Não há necessidade exatamente disso aí. Então a doutrina espírita, ajudando-nos, mostra que estamos aqui num período da nossa escalada evolutiva, necessário para todos nós, apreensivos que a Terra está naquele momento de transição, passando para um planeta de regeneração, tomando cuidado para que a gente possa ir. Mas a doutrina espírita mostra-nos que a Terra, dentre outras coisas, é uma oficina de trabalho. Concordo? A Terra é uma oficina de trabalho para aqueles que desenvolvem as suas atividades, né? Atividades estas edificantes, em favor de quê? Da sua própria renovação. Além da Terra ser uma oficina de trabalho, ela também é um hospital. Também é um hospital. Onde, no hospital, existem as pessoas se tratando, não é assim? Para os que nós possamos corrigir os desajustes, né, de viciações pretéritas. E não adianta falar, eu não sei o que eu fiz lá atrás, então não sei o que eu tenho que corrigir. Sabe? Porque a lei de Deus está onde? Na nossa própria consciência. Ou outra situação, basta olhar para nós. Não é assim? Basta olhar o que eram as nossas tendências instintivas. A bibliografia está posta aí e ajuda-nos bastante, né? Recentemente, numa palestra que ouvimos e fizemos também em seguida, né? Sobre o orgulho, né? As faces do orgulho, olhando aquele livro do Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírita, que ele mostra-nos virtudes, vícios e defeitos. Quando a gente começa a ler, e especificamente aí foi o orgulho, e o que contrapõe o orgulho é a humildade. Então, lendo, eu me enquadrei com uma tranquilidade, embora a gente ache que não tenha defeitos. Então, não é? Temos. Mas também temos as virtudes. Por isso que a doutrina mostra o quê? A nossa reforma comportamental. Renovação de atitudes. Ou reforma íntima, que como mais dizemos. O que seria isso? Trabalhar os vícios, os defeitos, trazendo as virtudes. Somos virtuosos já, com certeza, infelizmente não o tempo todo, né? Mas vamos chegar lá. Mas a Terra também é uma prisão. É uma prisão. Prisão esta para os que resgatam os débitos relacionados com os crimes cometidos em existências anteriores. Lei de causa e efeito. É uma prisão. Relembrando, oficina de trabalho, depois, que foi depois? Hospital, prisão e escola. A Terra também é uma escola. Fácil, né? Para aqueles que compreendem a vida, que ela não é um mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa.
Logo, nós não estamos aqui de férias. Não estamos. Há um porquê. O interessante é o seguinte, é o equilíbrio. A gente gosta muito de lembrar de Paulo, né? Quando Paulo diz assim, tudo me é lícito. Se eu paro a leitura aí, o que é que eu vou pensar? Tudo me é lícito. Posso fazer qualquer coisa. Mas ele não para aí. Ele diz, mas nem tudo me convém. Aí é onde eu vou dar uma freada. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para que eu não crie mais débitos nesta encarnação, é bom exatamente que eu fique atento. Até porque eu vou colher aquilo que eu plantar. Bom, prisão, hospital, escola, faltou um. Prisão, escola, hospital, oficina de trabalho. Mas não é o nosso lar. Concordo? Não é o nosso lar. Porque o nosso lar está no plano espiritual. Nós fomos criados espíritos. Assim, estamos momentaneamente aqui com uma finalidade. E se nós sairmos daqui com crescimento moral, que é o que nós exatamente queremos, porque o material ninguém leva nada. Assim? Nada contra o material, viu? Estamos no material, é necessário por conta da lei do progresso. Mas sabemos que daqui não levamos nada, a não ser o progresso espiritual. Então é compreensível que nos preparemos. E nessa preparação, nesta educação, nós vamos superando o quê? Os temores, nós vamos superando as inquietações, os medos, os enganos, a fim para que estejamos calmos e tranquilos quando chegar a nossa hora, para que a gente esteja habilitado. Nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, há eu não estou lembrando do título, mas é A Melhora da Morte, se não me engano é isso. Tem um título lá, um conto que fala A Melhora da Morte. E nesse conto que ele fala da melhora da morte, é uma pessoa que está no hospital, sofrendo evidentemente, com aquela resistência, não estava com essa preparação da educação, os familiares muito menos, ali do lado, com aquela retenção, né? E os trabalhadores espirituais com a dificuldade do desencarne. Aí, num determinado momento, houve uma melhora espantosa, né? Aquietou todo mundo, né? Inclusive os parentes que estavam inquietos. O que é que eles fizeram? Muitos dias ali, cansados, imagina, né? Dentro do hospital. Bom, já que o fulano melhorou, vamos para casa, porque está tudo bem. Dia seguinte, quando voltaram, ele tinha desencarnado. A melhora para a morte. Houve necessidade de afastar aqueles que estavam impedindo exatamente para que acontecesse. Então imagina, mais uma vez, essa situação. Então pessoas existem que se recusam a conceber o falecimento de familiar, amigos ou próprio. Eu tenho acostumado a dizer ultimamente que nós já começamos a estar acostumados para a morte do outro, né? E nem tanto, né? Porque quando fala na sua, aí o negócio, exatamente esse abalo. Ora, por isso, quando não ocorre essa situação de preparo, há um desajuste com complicações nesse pós-morte, quando eu falei agora há pouco aqui, nos momentos de perturbação. Agora, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos oferece os recursos para encarar a morte. Com essa idêntica, como diz aqui, fortaleza de ânimo. Então, outro dia também, uns casos que ocorrem, né, que nós participamos, eu sei que, de maneira geral, as pessoas, não é um bom momento,
dificultoso. E um amigo, né? A mãe dele tinha desencarnado. Eu não sei você, mas às vezes a gente fica até sem palavras, né? Você não sabe nem o que é que vai falar, né? E cheguei bem calmo, né? Poxa, meu irmão, como é que você está? Soube, né? Eu disse, pá, muito bem, foi. Aí eu calei a boca, né? Porque ele também não deixou eu falar. Foi maravilhoso lá, pá. Uma alegria, todo mundo feliz. Então, eu fiquei olhando. Aí eu fiquei encolhido. Falei, mas que ótimo, né? Não tinha mais o que falar, né? Então veja, pessoas que já conseguiram chegar, né? Entendendo que aquela que lá estava sua genitora já tinha cumprido, não é? E é um raciocínio lógico, porque se a pessoa volta à pátria espiritual, de maneira geral que já cumpriu o seu período, né? Ou então vai se preparar para mais na frente, exatamente. Então, a doutrina espírita, né? Ela mostra-nos o quê? Que a fé, não é assim? Agora, uma fé que não é aquele arroubo de emoção, como ele nos mostra no livro, né? É o quê? Uma fé lógica, uma fé racional, uma fé consciente, inabalável, para quando chegar esse momento. Agora, quando é que eu vou saber que chegou a hora? Há um adágio popular que diz que só peru morre na véspera, né? Chama adágio popular. Bom, na realidade ocorre o contrário, né? O contrário. Porque poucos, isso é grave, hein? Cumprem integralmente a cota reencarnatória. Poucos. O livro Cartas e Crônicas, eu já contei essa história 300 vezes, vou contar 301 hoje. Lá tem um fato desse, né? Exatamente sobre esse aspecto. Aspecto esse do que nos leva ao desencarne. Até porque, antes de contar essa história, né? Nós destruímos o corpo de duas maneiras. Uma nos é mostrada que nós destruímos o corpo de fora para dentro. Como é que nós destruímos o corpo de fora para dentro? Com os vícios. Confere? E vamos falar em vícios: álcool, fumo, tóxico, excessos alimentares, não é assim? Ausência de exercícios, cuidados de higiene e de repouso adequado, vão minando o corpo, exatamente físico. E também nós destruímos o corpo de dentro para fora, pelo cultivo o quê? Pensamentos negativos, né? Ideias infelizes, sentimentos desequilibrados. E aí é onde o livro do Irmão X, né? Assina Irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, e lá conta a história de Belarmino Bicas. Já ouviram esse nome? Belarmino Bicas. Então, o nosso irmão X, né, que eu falei que é Humberto de Campos, considerado um repórter do mundo espiritual, escrevendo contos, trazendo para os livros espíritas. E ele reencontra o Belarmino Bicas no mundo espiritual, um antigo amigo, trabalhador, e o Belarmino pergunta se ele ainda estava com esse trânsito, né, trazendo notícias do mundo espiritual. Eu disse, sim, você gostaria que você contasse a minha história? Eu disse, pois não. Olha, eu, Belarmino, nasci com uma cota de vida de 80 anos, desencarnei aos 58, perdi 22 anos, desencarnei aos 58, aos 38 eu fui ser espírita, passou ele 20 anos espírita. Nesses 20 anos ele anota, o Belarmino, as suas desavenças, encrencas, broncas durante 20 anos. Ele fala lá, quem for ler o livro Cartas e Crônicas, ele diz uma a uma que eu não tenho tempo para. Que foi o motivo do desencarne dele.
É o que acontece com as pessoas que se exasperam com muita facilidade. Chega um dia que às vezes com uma raivinha pequenininha que a gente acha, cai duro, né? E acha que foi aquela raivinha. Não foi. Ali foi a gota do copo. Mas o Belarmino Bicas, para curiosidade, né? Sabe quantas exasperações inúteis, como ele diz, ele teve nesses 20 anos? 16.386. Eu gostaria que vocês lessem lá o conto com quais foram as pessoas que ele teve essas exasperações inúteis. Aí ele pede que o irmão X, que ele está no livro Cartas e Crônicas. Título: Belarmino Bicas. Então, mostrando-nos o quê? É uma destruição do corpo de dentro para fora. Porque a gente sabe disso, que existem pessoas tão habituadas a reagir com agressividade, com irritação, sempre que são o quê? Contrariados. Esse é um dos grandes problemas do orgulho, né? Uma das faces do orgulho. Então, ao ler esse livro, a gente vai exatamente perceber. Irritam-se com certa facilidade. Outros afogam o sistema imunológico num dilúvio de mágoas, ressentimentos, depressões, angústias, que favorecem o quê? A evolução de tumores cancerígenos. Jonas de Ângeles mostra-nos com muita tranquilidade. Tais circunstâncias implicarão em quê? Em problemas da adaptação, como ocorre com vários desencarnes, mas principalmente com os suicidas. No livro Memórias de um Suicida, que não é um livro tão fácil de ler, né? Quando ele descreve o Vale dos Suicidas, ele descreve o seguinte: pense num lugar da Terra pior, pois não chega nem aos pés do Vale dos Suicidas. Então imagine exatamente esse despreparo. Então vejamos, nós não somos proprietários do nosso corpo. Nós estamos usando esse corpo em caráter temporário, transitório e precário, né? Por conta do que nós comentamos. Como ele dá um exemplo, é como se nós alugássemos um carro para uma longa viagem. Nessa longa viagem há um programa que nós temos que observar. Inclui o roteiro, percurso, duração, manutenção, cuidar do corpo e do espírito. Se nós abusamos com indisciplina, tensões, vícios, esquecendo os lubrificantes de quê? Do otimismo, do bom ânimo, fatalmente nós vamos estar às voltas num processo difícil, né? Com problemas graves do carro, mecânicos, já que o exemplo dado foi do carro. Além de nós interrompermos a viagem, o que aconteceu com Belarmino Bicas, que 22 anos antes volta à pátria espiritual. Porém, uma boa notícia: quando nós cumprimos na íntegra, em vez de nós suprimirmos, nós podemos ter uma sobrevida. É possível. Exemplo: Chico, né? É sabido que Chico tinha um planejamento reencarnatório, até sob o aspecto de livros, que estaria em torno de 200 e pouco. Chegou perto dos 500. Perto dos 500. Sobrevida. Então todos nós aqui podemos ter o quê? Uma sobrevida. Só que nós temos que fazer algo mais. Que a gente faça algo que não interrompa exatamente essa viagem. E vamos aprender. Evidentemente que vamos aprender. Então, no futuro, numa nova viagem, né? Se nós não cumprirmos bem, em vez de um carro novo, a gente vai ter um calhambeque, né? Até porque as situações que nós passarmos, e do suicida, como foi posto, à medida que vamos fazendo coisas em que nós vamos lá na frente sofrer as
consequência, porque nós vamos lesar o nosso perispírito. Não é assim que ocorre? Conhecemos pessoas que têm problema de cirrose hepática e nunca nesta vida bebeu. Pessoas que têm problemas pulmonares gravíssimos e nunca fumou. E tantas outras situações. O que é que aconteceu? Em vidas pretéritas, malbaratou. Exatamente isso aí. A educação para a morte vai ajudar-nos, exatamente para que a gente chegue melhor. Então vejamos, dentro dessas situações, Jesus, como ele mostra-nos, há 2000 anos, vem trazendo-nos esta informação. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então esse carpinteiro, filho de carpinteiro também, ele ensinou que ao mundo os princípios da educação para a morte. E mais ainda, ele enriqueceu com seus exemplos pessoal, com a sua atitude. Exatamente isso que nós temos que seguir. Ora, cabe-nos colocar em nossas vidas, né? Implantar em nossas vidas esse aspecto da educação para a morte, compreendendo que, e todos que aqui estamos já temos plena certeza que a vida continua. Se a vida continua e essa é uma pequena passagem nesse plano, nós teremos pleníssimas condições de chegarmos serenamente, tranquilamente no nosso desencarne. E não dar aquele trabalho terrível, né? Para os trabalhadores espirituais e para os irmãos que estão no plano, naquele hospital Esperança que nós comentamos. Ao concluir, vamos repetir que vida e morte são apenas momentos de um longo caminho de aperfeiçoamento, em que o espírito se educa para desenvolver cada vez mais as suas potencialidades. Então a morte é uma simples mudança de estado. Saímos do material para o mundo espiritual. E aí nós gostaríamos de deixar o que Confúcio nos trouxe para que nos tranquilizemos mais nesse momento. E ele disse assim: quando nascestes, ao teu redor, todos sorriam, só tu choravas. Faze por viver de tal modo que a hora de tua morte todos choram, só tu sorrias. Muita paz.